E aí, pessoal do oitavo ano, eu vou fazer um comentário aqui sobre as questões da primeira semana do PET, no caso, né? Então, eu vou comentar os exercícios com vocês, daí qualquer dúvida vocês podem escrever aí para mim, certinho? Então eu vou mudar a forma que eu estava avaliando, então não vou criar mais os exercícios, eu vou só comentar os exercícios que são a do PET. No caso aqui é o PET 3 da primeira semana. Então vamos lá, unidade temática, mundo contemporâneo, o antigo regime em crise e os processos de independência da América. Então a primeira semana vai focar muito nisso aqui, ó, processo de independência. Então o que é um processo de independência? É quando os países elas se tornam independentes da dominação dos países europeus, certo? E o objetivo de conhecimento aqui é a Revolução, Escravizados e São Domingos, seus múltiplos significados e desdobramentos no caso do Haiti. Então o que acontece? A gente vai estudar o processo de dependência do Haiti, que é uma ilha na América Central que tinha dominação da Espanha e da França também. Então as habilidades aqui que vocês vão desenvolver é aplicar os conceitos de Estado, nação e território, governo do país para o entendimento dos conflitos e tensões. Então isso aqui ó, que vocês vão ter que desenvolver. Então vocês vão ter que saber o que é Estado, o que é nação, o território. E os conteúdos relacionados são das outras disciplinas, né? Então, os movimentos políticos sociais, o Império Napoleônico e a agitação. No caso, não de outras disciplinas, mas que complementam aquilo que a gente está estudando. Então, vamos lá. Tem esse texto aqui falando sobre o processo de independência do Haiti. Então, é importante que vocês leiam esse texto antes de responder as questões, porque eu só vou comentar as questões. Para o vídeo não ficar tão grande, então eu já vou direto para as questões. Então, vamos lá. Número 1. Tendo como apoio o seu livro didático, no caso você pode ter até o texto aqui em cima como apoio, as informações aqui colocadas e, se possível, a internet, escreva as principais características da Ilha de São Domingos durante o período de colonização realizados pelos franceses. Procure destacar o tipo de economia e as principais características da sociedade colonial. Bom, o que acontece é o seguinte, esses territórios da América, a maior parte deles eles usavam como entreposto comercial. O que é entreposto? Seria um local onde eles iam fazer os comércios, o comércio com os outros lugares. Então o que acontece? Eles vão criar vários portos aqui nessa região das ilhas aqui para fazer comércio com outras regiões. E outra coisa muito forte também no período colonial seria a parte do plantio da cana-de-açúcar para fabricação e posteriormente eles levarem para a Europa. Então a economia da boa parte das ilhas e também do continente era a parte econômica voltada para a produção de cana-de-açúcar e alguns outros produtos também. Certo? Então as principais características da sociedade, no caso aqui do Haiti, era uma sociedade com predominância de escravizados africanos, né, que tem uma grande incidência aqui na ilha, e a dominação da França e da Espanha, que eles tinham interesses econômicos aqui, certo? Principalmente essa parte de plantio de cana. A segunda, observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Vamos lá. Tem aqui uma imagenzinha que você vê aqui, tem os soldados franceses, né? E aqui os revolucionários que eram os escravizados no Haiti. As pessoas que eram escravizadas. Então aqui ó. O que podemos observar na imagem apresentada? Descreva o cenário e as pessoas representadas. Então foi isso que eu falei, ó. A gente está vendo um confronto, né? Um conflito, pessoas aqui caídas no chão, um rapaz que segura na cabeça de um outro francês. E você vê que destaca o quê? Destaca os revolucionários revoltosos que eram os escravizados entrando em conflito com os franceses que estavam tentando meio que eliminar o conflito, né, para eles continuarem sendo escravizados. Então é mais ou menos isso que conta a imagem. A próxima. O que provavelmente a figura representa? Então voltando na figura aqui, o que ela está representando? Ela está representando o processo de independência do Haiti, certo? Porque ele está mostrando aqui uma batalha entre os franceses e os revoltosos, né, que queriam o fim da dominação francesa no território. C.
Quais grupos sociais estão representados na imagem? Como cada grupo coloca sua luta? Bom, tem dois grupos aqui, né? Os soldados franceses e os revoltosos escravizados. Então, o que a pergunta tá em foco aqui? Como cada grupo se coloca para a sua luta? No caso, os revoltosos aqui, que eram as pessoas escravizadas, elas se colocam se opondo ao processo de dominância francesa. Por quê? Porque no caso, os franceses, quando eles entraram em acordo com a Espanha para tomar a região ali para colonizar, eles foram cruéis com as pessoas que estavam lá, que no caso eram os escravizados negros. Então isso foi causando revolta até culminar nesse conflito, que no caso, consequentemente, gerou a emancipação do Estado, que no caso é o Haiti. O Estado é como o país se tornasse independente, né? A Revolução Haitiana foi um marco na história da América. Escravizados e libertos se rebelaram contra a dominação colonial e a favor da igualdade de direito entre negros e brancos. Qual movimento inspirou os revoltosos de São Domingos? Pesquise. Então aqui você vai pesquisar outros movimentos também que tiveram como foco essa parte de dominação, que as pessoas eram escravizadas ou estavam se revoltando contra o sistema, né, que no caso era a escravidão e a dominação de um país europeu. Então você tem que pegar e falar no sentido de outras revoltas, outros processos de independência que tiveram essa parte. No Brasil tiveram algumas, no caso a Revolução Pernambucana e outras também que fazem menção a essa parte da história. Agora aqui, quais eram os objetivos dos revoltosos? Os objetivos dos revoltosos era expulsar primeiro os franceses e depois, posteriormente, criar um país que não tivesse escravidão. No caso, eles conseguiram isso em 1804. E aqui na 3, a frase, tem a traduçãozinha dela aqui, tá em francês. Santo Domingo não existe mais e Haiti ainda não existe. Foi dito por um historiador com a finalidade de ilustrar as inúmeras dificuldades que deveriam ser enfrentadas pela nova nação sob o governo Dessalines, que foi proclamado imperador do Haiti. Pesquise no livro didático, se possível na internet, as principais dificuldades enfrentadas pelo Haiti logo após a proclamação da sua independência. Bom, essa parte aqui, as dificuldades você pesquisando no livro ou na internet, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar que, como era um país recém-criado e não tinha um governo ainda bem consolidado, então o processo econômico do país recém-criado, as relações com os outros países eram dificultosas. Ainda mais porque era um país que foi criado por ex-escravos, entendeu? Então a dominância do país foram pessoas que recentemente tinham sido libertas, né, com a expulsão dos franceses. Então esses fatores econômicos e também políticos geraram algumas dificuldades para o país em relação com outros países também para que esse país prosperasse. Vocês vão encontrar muita coisa falando sobre isso, entendeu? Então é mais ou menos nesse viés que vocês têm que escrever. Daí aqui não tem a número 4, já pula para a segunda semana. Caso vocês tenham alguma dúvida dos comentários que eu fiz aqui, é só mandar uma mensagem aí, certo? E se vocês querendo algum vídeo, alguma coisa que eu vou colocar na descrição, alguns vídeos que vocês possam ajudar vocês a responder as questões, certinho? Então até a próxima semana aí, eu vou fazer uns comentários. Falou!